Hoje, o cônego Danilo, da Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses, nos conta um pouco a sua história vocacional e a diferença entre o padre diocesano e o religioso. Olá, eu sou o cônego Danilo, sou cônego regular premonstratense. Eu nasci numa cidade chamada Garanhuns, no interior de Pernambuco, mas fui criado desde sempre na cidade de Bom Conselho. Bom Conselho é uma cidade profundamente franciscana. Cresci com as irmãs de Nossa Senhora do Bom Conselho, estudei no colégio delas e desde pequeno gostei muito de fazer teatro na escola. Sempre estava fazendo apresentações teatrais e naquela época já me chamava a atenção que sempre eu era escalado para ser o São Francisco, para ser o Frei Caetano de Messina, fundador das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Sempre eu era o personagem religioso e eu me questionava muito por que eu era esse personagem. Certa vez eu conversando com uma irmã disse: por que vocês sempre me colocam para ser o frade? Ela disse: não sei, você tem mais jeito de frade do que os outros. O tempo foi passando, fiz o crisma, como a maioria dos jovens. Depois do crisma, sumi da igreja. Durante uns 7, 8 anos, eu praticamente ia à missa muito mal. E aí andei peregrinando também por outras religiões naquele tempo, da adolescência, juventude, fui ao espiritismo. Depois eu fui conhecer igrejas protestantes. Eu estava muito inquieto. Eu queria sentir Deus, era assim que eu dizia para as pessoas. Eu quero sentir Deus, eu não conseguia sentir naquele contexto em que eu vivia. Passados uns anos, eu morava em Maceió, estava fazendo faculdade de Direito na época. E numa manhã de domingo, foi no dia 24 de agosto de 2003, eu estava passando o canal, vi lá o Padre Léo fazendo uma pregação na Canção Nova. Primeira vez na vida que eu parei na Canção Nova, eu já tinha ouvido falar daquele canal, mas eu nunca tinha assistido. E quando eu parei, nem sabia quem era aquele homem, depois foi que eu vim saber que era o Padre Léo. A palestra daquele homem me tocou profundamente, assim que eu lembro que quando eu saí daquele quarto para o almoço, minha irmã disse para mim: você está diferente, aconteceu alguma coisa? Eu disse: não. Mas eu estou diferente como? Ela disse: para melhor. Isso me marcou muito. Então, naquele mesmo domingo eu fui à missa, procurei saber se tinha um grupo de jovens, comecei a participar do grupo de jovens da paróquia, entrei no movimento AJC, começou uma volta, né? Participar de tudo que era oferecido, eu queria participar de tudo. E aí eu comecei a sentir aquela inquietação vocacional, né? Eu digo: será que é isso? Eu estava fazendo direito, eu queria ser juiz, depois eu queria ser promotor, eu queria ser um monte de coisas. E de repente eu começava a pensar em ser padre. Algumas pessoas foram aparecendo no meio do caminho, falando: olha, talvez, já pensou nisso? Alguns padres, amigos, diretores espirituais, confessores. Eu sempre resistindo, eu tinha muito medo da ideia de ser padre, porque eu queria muito ser pai, né? Eu queria muito ter filhos. E eu lembro que uma vez conversando com o meu pároco, eu disse a ele que eu queria ter muitos filhos, 8 filhos. E ele disse assim: só isso? Eu disse: o senhor acha também que é pouco? Ele disse: acho, eu acho, porque Deus quer te dar milhares de filhos, né? Eu disse: nossa, o senhor já vem de novo com essa história que as pessoas estão falando, eu não quero ser padre, eu não sou digno de ser padre. Eu achava que ser padre tinha a ver com a dignidade pessoal, né? Então foi uma luta muito grande, essa luta durou mais de ano, esse embate, né? Mas chegou uma hora que eu me rendi, né? Fui namorar para fazer uma experiência de namoro, porque eu queria fugir da vocação. De mim eu não conseguia fugir. Então lá dentro, né, quando eu chegava no quarto, eu ficava pensando, eu digo assim: não, eu estou fugindo, eu não posso mais fugir.
Conversei com minha família desde sempre me apoiou muito, né? Meu pai tinha outros planos para mim, mas mesmo assim ficou muito feliz. Meu pai era maçom. E no dia que eu fui sair de casa para ir para o seminário, ele pediu para que eu escrevesse a carta de saída dele da maçonaria. Meu pai deixou a maçonaria e ele disse para mim, não dá certo, pai de padre maçom, né? Por isso eu vou sair. Eu disse, mas eu não sei se eu vou ser padre, eu estou indo para o seminário, mas tem um caminho longo até lá. Ele disse, mas seja como for, não dá certo mais, né? Depois de 10 anos, então ele deixou a maçonaria. Aí um dia, procurando, andando lá pelo Facebook, né? Na época eu usava Facebook, encontrei um cartaz vocacional da Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. Nunca tinha ouvido falar disso. Entrei em contato para saber como que era, o que era, vim conhecer e gostei. Uma vida mais contemplativa, mas também com atividade paroquial, né, que eu tinha muita vontade de exercer. Fui fazendo o caminho e antes do Natal de 2014, eu estava na formação como postulante. Voltar, fazer uma segunda experiência no seminário, minha família ficou meio assim, mas mesmo assim me deu muito apoio. Sem o apoio deles eu não teria vindo de jeito nenhum, porque eu tenho uma relação muito próxima com meus pais, com minhas irmãs, meus cunhados, minhas sobrinhas. Então sair sem o apoio teria sido muito difícil, mas eu tive todo o apoio deles. E aí em 2015, então, no final de 2014 eu já estava aqui, em 2015 fiz o noviciado, fui para a teologia em São Paulo. Não posso dizer que foi um processo simples, porque eu acredito que nenhum processo vocacional é fácil, é simples. Teve muito desafio, muita dificuldade. Por fim, depois de 11 anos de caminhada, minha ordenação aconteceria em 2020, aconteceu. Só que aí teve uma pandemia nesse meio, né? Convites entregues, tudo caminhando, tudo organizado, e aí cancelar a ordenação. O momento mais difícil, acho que eu vivi, foi esse, porque eu cancelei a ordenação sem saber que dia que seria essa ordenação, né? Então, aí as pessoas dizem, mas quando vai ser agora? Vai ser mês que vem? Vai ser no outro mês? Não sabia. Tinha que esperar passar tudo aquilo, né? Ou pelo menos voltar a ter missa, porque nem missa tinha, missa pública, né? Então foram meses assim bem difíceis, maio, junho. Em julho, aí acendeu uma luz. Então, no dia 15 de agosto de 2020, num dia que eu escolhi, né, que eu queria muito uma data mariana, um dia onde Nossa Senhora fosse vivamente celebrada. Então eu escolhi dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, para ser ordenado sacerdote, né, com a igreja meio vazia, mas algumas pessoas diziam assim, espera mais 6 meses. Eu disse, não, importa que eu receba o sacramento, né? E as pessoas vão acompanhar como podem. Então, foi assim que aconteceu minha ordenação. Uma semana depois, as missas voltaram aqui na Diocese de Piracicaba, então eu voltei para cá ordenado e já caí tendo que celebrar aqui com o povo, voltando depois de meses fechado. Então foi um momento assim muito, muito, muito especial. Estou ainda vivendo nesse meu primeiro ano, né, de padre, um ano de pandemia ainda, a pandemia continua, mas está sendo muito saboroso, assim, tenho tido experiências muito bonitas. Se perguntasse se valeu a pena e se eu faria tudo de novo, com toda certeza faria tudo de novo. Se a gente for falar de maneira bem geral, o que distingue um padre diocesano de um religioso, eu sempre ouvi que o padre religioso vive só, ou o diocesano vive só, e o religioso vive acompanhado. Mas não é só isso, né? Eu acho que isso é simplificar, diminuir muito a vocação, né? O padre diocesano, eu entendo que é aquele que ele é ordenado, ele é feito, formado, para estar na lida com o povo, né? Nas paróquias, ajudando o bispo,
né, a reger, né, a governar a sua diocese. Enquanto que o religioso pode também fazer esse trabalho, mas ele é chamado a um trabalho muitas vezes mais específico. Primeiro, a viver em comunidades mesmo. Dificilmente você vai ver um religioso morando sozinho. Ele sempre está com mais um, mais dois, mais três, vivendo numa comunidade, fazendo votos de obediência, pobreza, castidade, que o diocesano não é chamado a fazer como voto, né? Então nós fazemos esse voto público de viver a pobreza, a castidade, a obediência, de viver em comunidade e ter um carisma específico, geralmente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que produzimos. Obrigado por assistir e até a próxima!